Eu quero orar com você, querido, nesse momento. Queria pedir para você fechar os seus olhos e falar, que você fale com o Senhor aí. Fale com o Senhor, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Peça a Ele que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, nós queremos nessa manhã, Espírito Santo, abrir o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós clamamos a Ti. Cobre esse lugar, Pai, com uma atmosfera agora do Seu poder. Espírito Santo, queima nesse momento tudo aquilo que é proveniente do inferno. Nós só queremos aquilo que venha do céu, aquilo que vem de Ti, do Seu trono, da Sua vontade, Pai. Por favor, Espírito Santo, eu quero declarar que até o final dessa reunião, Pai, muitos aqui vão ser tocados, vão ser, Pai, nessa manhã aqui, Pai, abençoados. Senhor, em nome de Jesus, pedimos o Teu poder, a Tua graça aqui, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, ou abra o seu aplicativo da sua Bíblia, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre um outro aspecto importante do fogo. Você sabe que nós estamos falando aqui, ministrando sobre fire, fogo. Amém, queridos? Sobre fogo. E nós temos aqui alguns ministros aqui, quem tem sido usado por Deus para falar, tem abordado esse fire, esse fogo. Mas essa manhã nós vamos abordar esse fogo, não como aquele fogo que é o fogo que nós estamos tão habituados a buscar, que é o fogo do Espírito Santo, o fogo da manifestação de Deus, que também é muito bom, na verdade é muito importante, mas nós vamos falar sobre o fogo que é tão importante quanto eu acredito que a presença de Deus em nós, que é o fogo depurador, que é o fogo purificador de Deus. Amém, queridos? O fogo depurador. Essa semana mesmo, o Espírito Santo falou muito comigo sobre esse fogo, né, que nós nem sempre entendemos, nem sempre nos inclinamos para poder entender e realmente ter vitória na nossa vida, que é o fogo depurador. Você vai ler comigo o seguinte, no capítulo 3, versículo 2, fala: quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, falando de nós como igreja, e os refinará como ouro e como prata. Amém? Queridos, como eu falei, esse fogo, ele é tão importante quanto esse fogo que nós tanto pedimos. Quem não quer viver uma manifestação do Espírito Santo? Quem não quer viver uma vida repleta de Deus? Só que esse fogo é o fogo que, na verdade, vai nos levar e vai nos conduzir a não somente viver uma vida repleta de Deus, mas vai nos levar a viver uma vida transformada
na presença de Deus, que é o fogo depurador, que é o fogo do ourives. Para você que não sabe, a Bíblia nos compara, eu e você, como filhos de Deus, servos de Deus, a Bíblia nos compara a algumas coisas. Por exemplo, Deus nos compara a uma árvore. A Bíblia fala que o Salmo 1, que nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Você vai ver também lá em Jeremias que Deus compara a nossa vida como um vaso de barro na mão do oleiro. Mas a Bíblia também nos compara a um metal. E quando a Bíblia nos compara a um metal, a Bíblia ela quer falar algo ao nosso coração. Deus está querendo comunicar algo quando Ele começa a comparar. Na verdade, Deus usa essas linguagens do nosso dia a dia, essas linguagens que fazem parte da nossa vida, para revelar e para indicar uma importância para nós. Por exemplo, quando você vê o barro na mão do oleiro, Deus está dizendo: olha, eu quero fazer com esse barro assim como o oleiro faz com ele. Então é uma forma de você entender, é uma maneira de nós entendermos como Deus quer agir e trabalhar. E uma das formas que nós olhamos aqui nesse texto é que Deus nos compara com um metal. E você sabe, e você deve saber que todo metal, um dia ele foi extraído de um lugar. Todo metal, seja o ouro, seja a prata, seja o cobre, esse metal ele foi arrancado de um lugar. Ele foi arrancado de uma rocha. Ele foi arrancado de um buraco. Ele foi arrancado de um lugar que nós entendemos que era o lugar onde tudo começa. É o lugar onde aquilo ainda está no estado bruto. E Deus, Ele está usando essa linguagem para falar de mim e de você. Deus está dizendo: olha, eu te arranquei um dia de um estado bruto, eu te arranquei de um buraco, eu te arranquei de um lugar que era um lugar onde você estava preso, numa rocha. E Deus usa essa linguagem para nos fazer entender o seu propósito. E você sabe quando nós arrancamos lá o ouro, você sabe, já deve ter ouvido falar da Serra Pelada, né, lá no norte do país. Você já deve ter ouvido falar das jazidas de ouro, das cavernas, dos buracos que as pessoas cavam tentando encontrar ouro, prata, pedra preciosa. E você sabe que quando você pega essa pedra, você arranca aquele metal, ele vem num estado completamente bruto. Assim somos nós. Assim é a tua vida, assim é o teu coração, assim é a tua forma de ser, assim é a tua forma de falar, assim é a tua forma de agir, assim é a tua forma de pensar. É um estado bruto, é um estado que ainda precisa ser o quê? Depurado, precisa ser purificado. Então, o que esse texto está dizendo? Que o Senhor Jesus viria. Esse texto aqui, ele fala da vinda do Senhor, que o Senhor viria. Ele fala como um fogo, para purificar, para depurar, para transformar aquilo que é um metal precioso. Nós somos preciosos, do jeito que somos hoje. Não importa como você chegou aqui nessa manhã, você é precioso. Amém, queridos? Ah, mas eu ainda estou vivendo em pecado, eu ainda não consigo largar o cigarro, eu ainda não consegui largar, talvez, a pornografia, mentira. Ainda assim você é precioso, você tem valor. Mas o que o texto está dizendo é que o Senhor viria com o objetivo de purificar ainda mais. Tornar aquilo que já é importante, mais valioso, mais puro, mais transformado. Para quê? Para que você de fato seja um vaso de ouro, um instrumento de Deus muito
precioso, muito valoroso. Então você tem que entender na sua mente que você e eu, nós estamos num processo de nos tornar pessoas ainda mais transformadas, mais purificadas. Não para agradar o homem, não para agradar o meu marido, não para agradar o meu patrão, mas acima de tudo para agradar a Deus, para ser amigo de Deus. Amém, queridos? Agora, o que é importante você entender? Que Deus, Ele vai usar o fogo. Deus vai usar o fogo para purificar esse metal precioso, que é tão precioso, mas Deus quer tornar ainda mais precioso, mais importante, mais usado por Deus, mais transformado intimamente, não só exteriormente, não só dentro de quatro paredes, não só no meio da rua, mas ser aquela pessoa transformada quando ninguém está vendo, quando ninguém está perto, aquela pessoa que vai agradar a Deus todo dia nas suas escolhas, nas suas decisões. E Deus vai usar o quê? O fogo. O fogo. E não é o fogo que vai vir aqui, eu creio que Deus já está liberando fogo aqui. Amém, queridos? Eu sinto já o meu coração queimar aqui. Deus vai fazer coisas grandes aqui. Não é só esse fogo, aleluia, glória a Deus, sacudindo, que é muito bom, mas é o fogo da depuração. É o fogo que vai depurar, que vai purificar, que vai tratar com a gente. Quantos querem o fogo que vai tratar? Nem todo mundo quer, né? O fogo que vai tratar. Mas esse fogo é o fogo que vai nos levar a um nível, a uma condição de estarmos realmente firmes e prontos na presença de Deus. Amém? Então esse fogo, a gente pode traduzi-lo, por exemplo, por provações, por lutas, por intempéries da vida, por dificuldades. São os testes da vida. Esse é o fogo. Esse é o fogo que Deus está falando em Malaquias, é o fogo que vai vir sobre a terra. Sobre a terra. Que vai, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Amém? Deus ama todos. Todos, todos, todos. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho por nós. Deus faz acepção de atitudes. De atitudes. Você pode ver mais na frente desse texto que a Bíblia fala que Deus lá na frente Deus fará, Ele fará separação entre aquele que serve e aquele que não serve. Mas tudo isso por conta do fogo. O fogo que vai depurar. Então, quando você está passando por luta, provação, testes, aflições, a minha esperança nessa manhã, a minha expectativa, é que você encare tudo isso de uma forma diferente. Que você encare tudo isso de uma forma que você possa entender que tudo isso é para o seu bem. Deixa eu falar uma frase que tem marcado: o que não te desafia não te transforma. O que não te desafia não te transforma. Nós não queremos desafios, nós não queremos prova, nós não queremos ser testados, nós não queremos ser levados por Deus a uma condição melhor. Porque, irmãos, ainda que a gente possa ser conivente com muita coisa, Deus não é conivente. Deus não é conivente, Deus tem propósito. Amém? Diga para o teu irmão assim: meu irmão, Deus tem propósitos grandes na tua vida, enormes na tua vida, poderosos na tua vida.
Aonde Deus quer te levar vai exigir desafio. E se você não for transformado, se não desafiar, você não é transformado. Se isso não mexer com você, querido, então nós nunca estaremos prontos a realmente a estar na posição que Deus quer nos colocar. Isso envolve família, isso envolve casamento, isso envolve conduta, isso envolve caráter, isso envolve forma de falar, isso envolve tudo. Porque o que Deus quer fazer é levantar pessoas com alto valor. Porque tudo que falta no meio da sociedade é exemplo. Tudo que falta no meio da nossa sociedade brasileira e mundial são pessoas que sejam referenciais. Ninguém aguenta mais o virtual, irmão. Ninguém aguenta mais ser virtual. Tudo é virtual. Até as fotos do Instagram, do Facebook, é tudo virtual. As pessoas, elas escolhem as melhores fotos para pôr no Facebook, mas aquilo é virtual, porque aquilo não reflete a vida. Então o fogo depurador de Deus quer nos levar realmente a sermos transformados, que nós nos tornemos cada vez mais valiosos e poderosos na mão do Senhor. Então as aflições, as provações, o que te desafia te transforma. E quando o fogo vem, quando a provação vem, quando a dificuldade vem, e eu vou falar um pouco disso mais no fim, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa fornalha, desse fogo, é o objetivo de trazer à superfície as impurezas. Quando o fundidor, ele pega aquele metal, ele pega aquele pedaço de ouro que foi extraído da rocha, ele começa a aquecer, ele começa a tacar fogo naquele ouro, e o ouro é um metal pesado. Então o ouro, o líquido do ouro, ele vai para o fundo daquele recipiente. Por ele ser pesado, preste atenção, aquilo vai para o fundo, aquilo desce, e automaticamente as imperfeições, as impurezas, os sedimentos, o lixo, ele vem à tona, ele vem à superfície. Em outras palavras, a Bíblia fala em Provérbios 17, que o crisol é para prato, fogo para o ouro, mas o Senhor, Ele sonda, examina o nosso coração. Em outras palavras, querido, você tem que entender que quando as provações vêm, as lutas vêm, o fogo vem, o ouro, o que é precioso, vai para o fundo, mas vai revelar na superfície as impurezas, as imperfeições. Eu quero falar com você nessa manhã, uma das coisas que o Espírito Santo falou muito comigo nesses 3 últimos dias, eu quero que você entenda. Uma das maiores imperfeições, das maiores sujeiras que impedem da gente realmente ter uma vida transformada e mais íntima com o Espírito Santo, chama-se orgulho. Orgulho. O orgulho, querido. Se você parar para pensar, nós somos muito orgulhosos. Nós não queremos descer. Nós não queremos descer, nós não queremos ser corrigidos. Eu tive uma experiência essa semana foi tão boa para mim, porque você sabe como que é o trânsito, né? Quem já dirigiu, quem dirige? Quem sabe como é trânsito? E aí eu estava atrás de um cara, eu estava devagar, o cara também, e ele deu seta para ir. E ele foi. E eu fui atrás. Mas de repente o cara mudou de ideia no meio do caminho. E ele voltou e parou o carro. E eu, com a minha técnica, eu consegui sair, mas eu acabei, de uma certa forma, atrapalhando o cara do meu lado. Não aconteceu nada, não foi nada grave, mas eu só tinha um caminho, ou eu batia atrás do cara, ou eu saía. E eu tinha acabado de passar numa lombada, devia estar uns
30, 40 por hora. E aí o cara buzinou, o motoqueiro. E aí o cara passou assim para mim, olhou para mim, apontou para mim e falou assim: você está errado. Mas, irmão, na hora, eu falei: quem é esse incircunciso para afrontar? Mas, irmão, mas questão de segundo subiu assim, aquele fogo. E aí, por alguns segundos, me deu vontade de ir atrás dele, só para falar: eu não estou errado, eu não posso fazer nada. É o senso da justiça, né? É aquela coisa de você se sentir injustiçado. Poxa, eu fui injustiçado, eu não estava errado, quem estava errado era o cara. Mas alguém passou por mim e falou assim: você está errado. E aí eu falei: não, deixa ele ir, Espírito Santo, me ensina alguma coisa sobre isso. Me ensina com isso aqui. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: você queria ir atrás dele porque você estava movido de orgulho, de uma desinteligência espiritual e emocional. E aí aquela coisa foi passando. Mas isso é orgulho. São provinhas, testezinhos, que trazem à tona as imperfeições, que trazem à tona as coisas que Deus ainda quer mudar, que Deus quer transformar. Quando você se depara com sua vida, talvez financeiramente ruim, financeiramente talvez detonada, é um teste. Você acha que Deus não tem poder para transformar, para mudar completamente a sua vida financeira, profissional, material? Deus tem. Deus tem. Enquanto a gente não entende que aquilo é um fogo que vem para melhorar, para purificar, para depurar, para nos levar num outro nível, a gente fica, querido, a gente fica que nem bebê, chorando, reclamando, questionando, murmurando. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava, já faz um bom tempo isso, bastante tempo, uma fase muito ruim. Aí eu sentei uma vez com uma pessoa de Deus, e eu comecei a falar: olha, tal, passei por isso aqui, tal. Aí no final, aquela pessoa falou assim para mim: com tudo isso você foi aprovado. E eu era um pouco novo na fé, e aí eu falei assim: é mesmo, fui aprovado. Nem percebi que eu estava numa prova, eu nem percebi que eu estava sendo avaliado, mas aquela frase me impactou tanto. Depois eu entendi que na realidade eu estava numa escola, eu estava sendo testado. Porque é assim que Deus faz com a gente, nos coloca no fogo, para realmente vir à tona as sujeiras, os sedimentos, aquilo que não pode fazer mais parte da nossa vida. Então, quando você entende, irmãos, tudo que você vive por essa ótica, e você tem que entender por essa ótica, porque não é plano de Deus nos fazer permanecer num deserto, com dificuldade. Irmão, isso não é de Deus. Deus nunca planejou que o povo ficasse no deserto tanto tempo. Deus nunca planejou. Era pouco tempo. Era para ser poucos dias. Deus nunca planejou aquilo, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Então, irmãos, aquilo que não te desafia, não te transforma. Aquilo que não vem como um fogo, não te purifica, não te transforma. Tiago capítulo 1, versículo 3, ele fala uma coisa aqui que eu quero só ler, é uma partezinha, e ele fala aqui o seguinte, ele fala assim: olha, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve. Aqui ele fala, desenvolve a perseverança, que deve terminar a sua obra, mas essa frase, sabendo que a
prova da vossa fé desenvolve. A prova da fé desenvolve. Você está na prova, não precisa levantar a mão. Mas quem está na prova aqui não precisa levantar a mão. Uma pergunta retórica. Quem está na prova? Talvez alguns aqui estão na prova. Mas a prova dessa fé desenvolve. Amém? Você está sendo desenvolvido. Está sendo desenvolvido. O que mais Deus quer fazer nesses últimos tempos é desenvolver você. Desenvolver você. Tirar a sua mente, a sua forma de pensar da caixinha. Da caixinha, sabe? Da caixinha. Fazer você pensar grande. Fazer você pensar como Ele pensa. Fazer você viver como Ele quer que você viva. Amém, queridos? Você crê nisso? Então o fogo vem e a sujeira sobe. Sabe aquela faxina? A mulherada que faz muita faxina em casa, sabe que aí você pega o balde, aquela água limpinha, aí você começa a limpar, e aí normalmente você pega o balde e faz assim aquele movimento, e aí dá aquela torcida e pronto. Aí você passa o pano, depois você vem no balde, depois você deixa aquele balde ali, né? Deixa ali por meia hora, 1 hora. Aí você passa perto do balde, aí você vê aquela água limpinha assim por cima, né? Limpinha. Mas aí você dá um chute assim no balde, dá um sapeca assim no balde, aí a sujeira vem todinha à tona. O que estava lá no fundo do balde, vem tudo para a superfície. A mesma coisa é a nossa vida. Deus, às vezes, tem que sacudir o balde, dar um chute no balde, para que aquilo que está lá no fundo venha à tona. Por quê, irmãos? Porque Ele tem compromisso, como diz o texto aqui, Ele quer nos levantar como casa de Levi, casa sacerdotal. O outro propósito do fogo nesse contexto aqui é também nos tornar moldáveis, flexíveis, nos tornar alguém a qual Ele possa dar a forma que Ele quer, a forma que Ele quer, a forma que Ele quer. Deus quer nos dar a forma que Ele quer. Isso você tem que guardar e entender no seu coração. Não é a nossa forma, é a forma que Ele quer. Ele quer nos levar a realmente a ter o formato que Ele quer. E o fogo, ele vem, e você sabe que o metal, o ouro é um metal duro, rígido, mas quando vem um fogo ele fica molinho, ele fica que nem água. E aí o ourives, o fundidor, ele vem com um molde, ele vem com uma forma, e ele joga aquele ouro ali, e aí o ouro vai tomar a forma a qual aquele fundidor quer que seja tomado. E quando a gente fala justamente desse aspecto do orgulho, por exemplo, é justamente isso que às vezes mata o projeto de Deus na nossa vida. Deus quer dar forma, mas o nosso orgulho não quer deixar. O nosso orgulho não quer deixar. A Bíblia diz que Deus, Ele declara lá em Isaías que até o jumento selvagem reconhece o seu Senhor, mas Israel não. Israel nem sempre reconhece. Às vezes até um jumento selvagem, ele é mais moldável, mais domesticável do que muita gente. Deus, Ele está comparando a gente, comparando pessoas a um jumento selvagem, alguém que não tem nenhum tipo de controle, mas Ele fala, olha, até o jumento, ele há a capacidade de controlar. Agora, existem pessoas que Deus não consegue moldar, mas é a questão do orgulho. Então vem o fogo. Quantos querem fogo? Quer mesmo? Não quer nada, irmãos. Aí vem o fogo. E o fogo, ele vem para moldar.
para moldar. Ele vem para tornar a gente mais flexível. Mais flexível. Agora, querido, se você entender isso, mais rápido vai acontecer. Se você entender isso, mais rápido vai acontecer. Às vezes a gente, é como diz o texto lá do faraó. O faraó lá do Egito, quando vê as pragas, e aí o coração do faraó, ele derretia, o coração do faraó ficava molinho, mas de repente o coração daquele homem era tomado por orgulho novamente. Às vezes, vem a prova, vem a luta, e o nosso coração fica molinho, a gente fica quebrantado, não é verdade? A gente pede oração no grupo de WhatsApp, a gente pede oração para os irmãos, a gente, começa a orar, nosso coração fica quebrantado, mas passou o fogo, passou a prova, passou aquele momento, então, infelizmente, o orgulho volta, o coração fica duro de novo. Como está, querido, o seu coração? Tem você se tornado duro? Você tem que responder essa pergunta, você tem que pensar nisso. Às vezes vem aqui, irmãos, na frente, oramos, pessoas choram, pessoas se prostram. Isso é muito bom, isso é uma bênção. Mas o teu coração continua flexível. Você continua esse ouro molinho, flexível, a qual o fundidor do universo quer dar a forma que você tanto precisa ter para ser uma pessoa completa, feliz, bem-sucedida, realizada, completa no Senhor. Porque uma coisa eu aprendi, irmãos, algum tempo atrás, não é dinheiro, não é um carro melhor, não é uma esposa nova, não é uma TV nova, mas é o quanto a minha vida ela está de acordo com o propósito de Deus. Isso me completa, isso me deixa satisfeito, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que provém dele a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira justiça. Provém do Espírito Santo. O mundo pode estar se acabando ao seu redor, e eu falo isso debaixo da unção do Espírito Santo. Você é aquela pessoa completa. Quantos cristãos cheios de buracos, buracos emocionais, buracos sentimentais, buracos familiares, buracos. Alguém fala, isso é paternidade, isso é orfandade, isso é não sei o que. Irmão, eu chamo isso de buraco. Buraco. Você sabe quando o metal ele não está totalmente puro, totalmente depurado, ele fica cheio de buraquinho. Já viu isso? Aquelas falhas. Buraco. Mas deixa que através da fornalha, através do fogo de Deus, que vem, não é sempre, de vez em quando vem um fogo, se curva esse fogo, deixa queimar, deixa o Espírito Santo depurar mesmo, trazer à tona. E aí você vai ver, querido, que você vai ser aquela pessoa inteiriça, inteira, completa. Amém? Glória a Deus. Quantos querem isso, diga amém. Amém. O fogo veio para tornar mais valioso. A Bíblia fala que o ouro, ele é um exemplo, é um símbolo de santidade. Santidade. A Bíblia diz que Jesus, ele se revela, e seus olhos são como fogo, os seus pés reluzem como cobre, como latão reluzente, como ouro, na verdade, que reluz, que brilha. Então, o ouro na Bíblia é uma figura da santidade de Deus, da santidade de Deus.
Então essa santidade, ela também vai ser, com certeza, resultado desse processo, desse fogo. O que é santidade? O que é santidade, querido? Santidade é uma palavra, é algo que eu tenho que buscar. Não, santidade é algo que o fogo, que a depuração, que a vida com Deus vai gerar em você. Vida separada. Santidade. Santidade no pensar, no olhar, santidade no falar, santidade. Deus quer nos tornar cada vez mais santos. Agora, por que isso? Porque a santidade nos aproxima do Senhor. Por quê? Porque os pecados, as impurezas, elas são como limitadores, limitam a nossa vida com Deus, limitam demais, querido, limitam. Nós temos que entender que Deus não quer gerar só um momento com Ele, não só um arrepio, não só uma experiência, mas Deus quer nos tornar amigos, próximos dEle. E não somente por um tempo, não por um momento, ou não só quando o fogo vem, ou quando a luta vem, quando a prova vem, mas todo dia, todo dia. E a santidade é importante. Eu estava falando aqui em um outro culto, que o Espírito Santo uma vez falou assim para mim: olha, toma cuidado com esses vídeos aqui, ó. Aí o Espírito Santo, eu falei: mas Espírito Santo, não tem nada demais. Tem sim, tem sim. Não é porque não tem pornografia ou uma... Irmãos, a Bíblia nos ensina a fugir de toda aparência do mal. Toda aparência do mal. Queridos, você pode me chamar de fanático do que você quiser, mas Satanás lá fora está fazendo um cerco de imoralidade. Você está vendo aí o ataque contra as crianças, o ataque da identidade de gênero. Você está vendo aí. Nós amamos todas as pessoas, o Senhor ama todas as pessoas, mas entenda uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa: se você não tomar cuidado, isso entra, isso começa a fazer parte da sua vida. Eu estava ouvindo a pregação do Fernandinho, o Fernandinho né? Vai chover, essa antiga, né? Ele estava falando assim: olha, antigamente nós íamos em casamentos de cristãos, você não achava, você não via lá bebida alcoólica, era só refrigerante e suco. E ainda que aquele cristão que estava casando lá, ele tivesse familiar que não fosse cristão, o familiar não cristão, ele ia ter que tomar suco e refrigerante, porque aqui na minha festa, meu irmão, aqui é a festa de Jeová, aqui não entra não. E eu estava vendo ele falar no Instagram, ele falou: olha, mas hoje você vai na festa, no casamento de muitos cristãos, você encontra uísque envelhecido, você encontra bebida alcoólica, cerveja. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você com todo amor. Eu não sei como é o seu procedimento dentro da sua casa. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum discipulador pode estar lá com você, pode estar lá tomando as suas decisões todos os dias. Mas se você entender que Deus está nos levando a um lugar de maior santificação, e se isso fizer parte da sua vida, isso vai determinar os resultados na sua vida, na sua família, na sua casa e nas suas gerações. Aqui, está me avisando que eu já tenho que parar de pregar. Por quê? Porque essa é a santificação. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós já não sabemos quem é quem. Você pode ver, Jesus, ele ora por nós, Jesus 17, dizendo o seguinte: Senhor, santifica-os na tua
verdade, eu sei que o Senhor não pode tirar eles do mundo, mas que eles sejam santificados no mundo. Amém, queridos? Você crê nisso? Não se trata do que as pessoas veem, se trata de como o Senhor nos vê. Se trata do estilo de vida que Deus se agrada. Aí você pode falar, mas o cara que faz tatuagem, o cara que pinta o cabelo, a mulher que usa uma calça, o camarada... Irmão, isso não é santidade. Isso não tem nada a ver com santidade. Você pode usar um saião, com todo o respeito do mundo, eu estou falando isso. E você é uma mulher complicada por dentro. Camarada talvez não precisa ter tatuagem, mas ele pode ser um cara tatuado por dentro. Santidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês entendem? É o fogo depurador. Irmãos, eu fui arrancado da rocha, eu fui arrancado do lixo, eu fui arrancado da escória. E o que eu estou falando para você não é algo que eu aprendi na teologia, foi algo que eu vivi e vivo com o Senhor todo dia. Todo dia. Deus quer derramar uma unção na sua vida. Deus vai fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher vencedores. E a vitória começa dentro da sua casa, a vitória começa lá no seu canto, no seu TSD, a vitória começa ali e ela se estende por todas as áreas da sua vida, por todas as áreas da sua vida. Esse é o fogo que Deus tanto quer que você entenda. Para terminar, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz aqui a palavra: essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, transborde para louvor, glória e honra. Sabe quando? Na revelação de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas essas coisas, talvez você precisa ouvir hoje, para corrigir rotas hoje. Porque nós podemos tomar rotas erradas. E lá, no dia da revelação de Jesus Cristo, ou seja, na vinda dele, na volta dele, nós podemos ser, queridos, eu quero dizer isso, talvez envergonhados. Nós podemos ficar desamparados. Porque, deixa eu falar, nem tudo, a gente tem que tomar cuidado com aquela sensação, poxa, estou fazendo errado, estou fazendo de qualquer jeito, e eu tenho tido resultados bons. Esse é o maior engano. Isso não quer dizer que nós estamos sendo aprovados por Deus. Não é porque eu estou bem financeiramente, glória a Deus, ajustei a minha casa. São evidências boas, mas isso não quer dizer ainda que eu estou sendo aprovado. O papel do ministro, o papel da igreja local é ajudar, é servir, é ajudar a corrigir rotas antes que seja muito tarde. Então, quando você entender esse fogo de Deus, essas coisas que se levantam, como diz o texto, tenha grande alegria, grande louvor, louve a Deus, porque Deus está fazendo algo, porque o Espírito Santo está na tua vida, está trabalhando em você. E fica essa dica: quanto mais rápido eu entendo, mais rápido eu passo. Quanto mais rápido eu entendo, mais rápido isso passa. E aí nós somos aprovados pelo Senhor. Amém, igreja? Amém, querido?